Se você não ouviu falar em João VS ou Ana Del Valle do Brasil nos últimos dias, eu gostaria de saber em qual mundo você anda vivendo. João VS, ele foi acusado de dar golpes em influenciadoras e mulheres ricas também, além de um suposto golpe em uma maquiadora também do Rio de Janeiro. Ele se apresenta na internet, como um milionário jet-setter de Dubai, mas o que apontam os vídeos expondo a suposta verdade é que ele nunca teve esse dinheiro todo e vem também de uma família humilde de Campo Grande, que é um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu fiquei obcecado pela história do João, até porque um dos meus trabalhos em psicanálise foi sobre trapaceiros profissionais, acho que no segundo semestre. Porque eles são tão interessantes e conseguem chegar tão longe com seus esquemas. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. João VS ficou conhecido no TikTok como a Ana Del Valle do Brasil. Para quem não se lembra, Ana Del Valle, para quem não conhece também, foi a russa que deu um golpe em várias pessoas ricas lá de Nova York, conseguindo a proeza de obter centenas de milhares de dólares em empréstimos de um grande banco americano. E tudo isso ela fez na lábia, Ela nunca teve dinheiro, não veio de família rica, apesar de falar que ela era herdeira, E assim como o João VS, ela tinha apenas um sonho, que era de ser uma herdeira da vida real. A história da Ana Del Valle ficou tão famosa que a Netflix fez uma série baseada na vida dela. A série se chama Inventando Ana e foi escrita pela Shonda Rhimes, que é a criadora da série Grey's Anatomy, de Bridgerton, entre muitas outras. A primeira vez que eu ouvi falar no João, tava tomando café da manhã, foi nesse último fim de semana, numa matéria do G1. A matéria falava de um garoto que morava em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, que supostamente dava golpes alegando ser filho de um sheik. Algumas imagens até chegaram a rodar na internet, com a suposta prova de que ele utilizava lá, para poder espalhar essa história aí. O que mais me interessou, a princípio, foi o fato dele ser de Campo Grande. Campo Grande, ele é um bairro muito próximo de onde eu moro. Se não me engano, ele é o maior bairro que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro e abriga todas as camadas sociais, porque ele é muito grande, Não é um bairro pobre, como as pessoas estão dizendo aí, é um bairro de classe média, que como praticamente todos os bairros aqui do Rio de Janeiro, tem também uma variedade de realidades, digamos assim, muito grande. Com o passar dos dias, a gente viu que ele contava várias histórias para pessoas diferentes. Em uma dessas histórias aí, ele disse que o pai era militar, em outra ele falou que a mãe tinha falecido. Até onde eu consegui acompanhar, não existia um consenso nas histórias, não tinha uma história padrão, como no caso do golpista do Tinder, que é aquele documentário que tem na Netflix, que alegava vir de uma família X, tinha sofrido um atentado, precisava de um empréstimo das vítimas, etc. O João, até então, ele não tinha um roteiro. Ele vai variando a história de acordo com as pessoas que se aproximam dele. E tudo isso também que eu tô falando aqui tem vídeos, tem áudios, tem prints de conversas no TikTok. Aliás, essa história do príncipe mesmo, eu não vi em nenhum dos prints alguém dizer que caiu nessa esparrela. Pode ser que ele usava isso aí para outros fins, Enfim, em inglês, o nome golpista tem um significado quase poético, Eles chamam de con artist, que seria um artista do golpe. O João, só para vocês terem uma ideia, em uma das histórias, disse para a pessoa, uma suposta vítima, que ele trabalhava com styling, que é preparar a pessoa para um evento, escolher a roupa, escolher qual a maquiagem que ela deve usar, Enfim. E que esse trabalho incluía até levar a pessoa a eventos importantes, como eventos da Balenciaga, da Chanel, Tom Ford, eventos de grifes internacionais. Óbvio que esses eventos aí, eles acontecem sempre em outros países, dificilmente tem no Brasil, e por incrível que pareça, não é incomum também que você leve esses profissionais com você, como eu vi muita gente comentar lá no TikTok. Eu vi muita gente criticando as vítimas, as meninas, perguntando como elas aceitaram pagar a passagem dele, mas é comum disso acontecer, principalmente entre influenciadores que têm dinheiro, pagar passagem, não só do stylist, mas também de assessores, de maquiadores, enfim, às vezes até de outro influenciador. O problema todo é que o João usava todo o glamour dessas pessoas aí, supostas vítimas,
como se fosse dele, né? Ele andava nas casas, comia das comidas, vestia as roupas, olhando os perfis das redes sociais do João, né? Você realmente acredita que aquilo ali é dele, né? E só corrobora também o papinho que ele acaba contando para as vítimas, de ser um grande stylist, de que anda com pessoas influentes. As pessoas realmente acreditam, né? Porque ele tem, abre entre aspas, né, provas. E aí vem o problema do Instagram, porque tem influenciadores famosos também que seguem o João. Isso antes dessas histórias, né, aparecerem aí no TikTok, né? Tem até uma influenciadora de moda que eu gosto muito e que eu vi que ela segue ele, né? E é uma influenciadora respeitada, né? Até então, parece, né? Parece uma pessoa séria. Então, essas pequenas provas sociais são o background para ele conseguir fazer o que ele faz. O problema todo do golpe é que nenhum golpe se sustenta por muito tempo. E o grande problema aqui é que o João, atrelado a tudo isso, ainda quer ser uma figura pública, né? Ele quer ser uma pessoa famosa. E os grandes golpistas que a gente tem na história, né, se a gente parar para analisar, né, todos que conseguiram levar os seus golpes por mais tempo, eles agiam no sigilo. Poucos foram os que se mostraram demais. E quando eles chegavam nesse nível aí, normalmente era a decaída, né? Em inglês eles até dizem que a pessoa acaba ficando sloppy, ela vai ficando desleixada. E é quando os golpes são finalmente revelados, né? A gente tem exemplos até aqui no Brasil mesmo, né? Como foi o caso do Marcelo Nascimento, que foi até uma das pautas principais do meu trabalho e que conseguiu enganar meio mundo dizendo ser filho do dono da Gol. A sorte dessas pessoas que caíram no papo do João VS é que, como ele se queimava, né, como a suposta vítima, ele tinha que pensar na próxima, né? E como nesse meio de influenciadores todo mundo meio que se conhece, principalmente nos nichos, uma hora a casa ia cair. Uma das mulheres, que é inclusive dona de uma grife, né, supostamente, né, ela disse que emprestou algumas peças de roupas para ele, para que ele tirasse algumas fotos, né, para poder fazer publicidade lá no Instagram dele, marcando ela. Isso se chama permuta e também é a coisa mais comum do mundo que tem nessa vida de influenciador. O problema é que a mulher disse que supostamente ele teria levado 3 meses para devolver essas roupas. Não fez foto nenhuma também para ela e só devolveu porque ela fez o garoto assinar um contrato, devolveu as roupas, né? E deve ter ameaçado, ela, né? Deve ter ameaçado o cara judicialmente também. Aí uma outra disse que ele prometeu levar, né, a menina a vários eventos internacionais, mas chegando nos lugares, não tinha evento ou não era aquilo que ele tinha prometido. Uma maquiadora aqui do Rio chegou a dizer também que foi com ele para Petrópolis para tirar umas fotos e aí chegando lá, nem reserva direito eles tinham, né? A reserva não incluía todas as pessoas e era um hotel que ficava meio que afastado assim do centro da cidade, né? Aspas aqui para dizer também que essa maquiadora na época ela não era tão conhecida, né? Então ela precisava de portfólio, não era uma pessoa rica e famosa. Ele disse que ela ia sair na revista da Vogue, né? Petrópolis é uma cidade que fica perto do Rio, mais ou menos 1h30 de carro, mas é uma cidade que é pequena, né? Não tem ônibus de lá para cá toda hora e a rodoviária não fica próxima também desses hotéis luxuosos, né? E dependendo do horário, não tem nem Uber para te levar, né, do hotel até a rodoviária também, né, ou então do hotel até o Rio de Janeiro, né? Fora que ele gravou alguns vídeos, né, dizendo que ele estava em Zurique, quando na verdade ele estava no hotel na Barra da Tijuca, alguns quilômetros de Campo Grande. Nos vídeos que ele postou, ele até diz, né, que ele nunca deu golpe em ninguém, que não vai ser preso coisa nenhuma, que tá há 3 anos casado com um homem também, que paga tudo pra ele. E no mesmo dia, várias pessoas começaram a encontrar prints, né, dele dando em cima de outros rapazes e até mesmo aliciando supostamente, né, pra ficarem com homens ricos lá de Dubai. O que também não é uma mentira, não, é uma invenção dele não, porque existe mesmo esse mercado, né? Eu já vi várias reportagens falando sobre a suposta bissexualidade, né, enrustida de alguns homens muçulmanos do norte da África, do Oriente Médio, que precisam, né, reprimir tudo isso a vida inteira por motivos religiosos, culturais, etc. Se ele realmente vive um relacionamento sugar, né, que é aquele que alguém fica pagando, né, pagando uma vida boa pra ele, mas se ele faz isso ou não, isso aí a gente já não pode dizer. Mas eu acho esquisito, né? Porque no vídeo ele diz que essa pessoa aí gosta muito dele, acredita muito nele, né? Apoia os projetos, chegando ao ponto até do próprio João dizer que o cara em questão era a família dele, né? E aí ele diz que o hate da internet
é que impedia dele mostrar o rosto dessa pessoa, né, de mostrar a sogra dele, enfim. Agora, o que leva uma pessoa a um nível tão grande de mentiras? Na psicanálise, a gente tem muitas questões que envolvem mentiras, né? Não são poucas, são muitas. Entre elas, 3 são muito parecidas com esse caso aí do João, que é o mitomaníaco, que é a pessoa que precisa mentir, ela tem necessidade, ela não consegue falar a verdade. Tem o narcisista maligno e o psicopata. O narcisista maligno é o pior grau de narcisismo e ele está a poucos centímetros do psicopata. É uma distância muito pequena entre os dois, né? Por conta dos exposeds, eu diria que ele está mais próximo de um narcisismo, né? Óbvio que é uma observação, né? Eu não estou aqui para poder taxar ninguém de nada, não trato ninguém de nada, mas o narcisista, ele tem problemas de autoaceitação, né? Ele precisa estar entre pessoas famosas ou de importância. Eles agem também pensando só nos próprios interesses e sempre conseguem coisas, né, digamos assim, às custas de outras pessoas. O mitomaníaco é a pessoa que não consegue encarar a realidade. Então, é a pessoa que fica mentindo pra tudo, né? Desde dizer que não arrumou a cama, até esconder uma traição, fingir ser alguém que não é, né? Ter alguma coisa que não tem. O mitomaníaco nem sempre é tão egoísta quanto o narcisista. Nem todo narcisista é problemático também, né? E eu diria até que, com exceção do narcisista maligno, todos os outros conseguem mudar de vida, né? Eles vão precisar de um estímulo pessoal muito grande, né? Isso é óbvio, mas conseguem. O narcisista maligno, aí esse não, né? Esse ele sempre vai ficar fazendo vítimas ao longo da vida. O que mais me chama a atenção nos golpistas é a falta do fator "isso não pode". Existe quase um sentimento amoral, né? De eu estou acima do bem e do mal. Eles tentam absolutamente de tudo, até porque, nesse caso mesmo aqui, né? Eu fico me perguntando, se vocês se perguntam, né? Como é que essa pessoa me embarca para outro país e não tem um mísero cartão de crédito? E se acontece uma discussão, né, mais acalorada, e aí essa pessoa é deixada para trás, como é que ela volta? Em outra moeda. Né? E é esse sentimento também de semi-amoralidade e prepotência que é extremamente interessante, porque na cabeça dessas pessoas, algo de ruim nunca vai acontecer, porque elas estão sempre certas de que, nossa, são super importantes, super espertas, né? São espertas o suficiente também para nunca serem deixadas para trás, né? Para nunca serem pegas na mentira. Elas sabem que existe o certo e errado, óbvio, né? Mas na cabeça delas, elas só não podem ser pegas. Esse é o significado de amoral. Eu sei que existem regras, claro, mas eu não ligo para nenhuma delas. Eu só não posso ser pego fazendo coisa errada. E o que me preocupa em histórias como a do João é que tem gente que vira fã do cara. O João ganhou o dobro de seguidores que ele tinha no TikTok e no Instagram. E tem gente chamando ele de ícone. Realmente, assim, é o que eu venho dizendo ao longo do vídeo. A vida dessas pessoas é interessante. Ainda mais de uma pessoa como o João, né, que até então jamais teria acesso ao que ele consegue, né, atualmente. Ele posta fotos lá com roupas, né, que eu e você que tá aí do outro lado provavelmente jamais veremos, na nossa vida jamais teremos acesso. Né? O problema todo é que tudo isso tem um preço, né? Uma coisa é esse comportamento quase de Robin Hood, né? Dando golpe em gente rica e as pessoas aplaudindo. Outra coisa é quando até pessoas mais humildes vão aí no meio desse balaio, né? Como foi o caso da maquiadora, entre muitos outros também que devem ter caído, né, disso daí. Imagina se ele leva uma pessoa para Dubai, como ele disse que queria fazer em vários prints aí que estão espalhados, né, principalmente lá no TikTok. Aí essas pessoas não conseguem voltar. Alguns dos meninos, né, que o João supostamente, tudo aqui é supostamente, né, supostamente deu em cima, até disseram que era o plano dele, né, pagar para que eles fossem lá para Dubai. Aí, né, se acontece alguma coisa com esses meninos, aí já perdeu um pouco a graça, né? Fora do Brasil, a gente é turista. Em lugares como Dubai, a gente é turista muito abaixo das leis, né, locais. Quem acompanha, inclusive, o canal da Dani Borgione, tá cansado de ver vídeos de pessoas que foram enganadas, foram traficadas, né? Quase perderam a vida em outro país. Pois é, esse palco todo que o João tá ganhando, eu acho um pouco perigoso, né? A gente pode achar graça, pode acompanhar os casos, pode achar absurdo também, mas chamar de ícone, né, como as pessoas estão chamando aí, não acho que seja o caminho mais saudável. E muito desse carisma também que ele tem conseguido me faz perguntar, será que você não cairia num golpe assim, né, com o João VS?
Porque eu, quando eu terminei meu trabalho lá em psicanálise, eu cheguei à conclusão de que, com certeza, eu cairia num golpe também, né? Caso a situação fosse mais próxima da minha realidade, né? Se eu estivesse procurando um professor particular de inglês, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui uma coisa hipotética. E aí alguém chegasse até mim dizendo ser um professor de inglês e tendo um conhecimento além do que eu tenho. E aí, na intenção de aplicar um golpe, eu certamente seria a vítima perfeita para essa pessoa. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Você conhecia a história do João? Você também tem curiosidade quando casos assim surgem na mídia, né, na imprensa? Deixe aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.